Hoje nós iremos conversar um pouco sobre os bastidores da reunião mediúnica. Mas se a gente pudesse assim dividir de maneira mais sintética e mais simples, quem são as entidades sofredoras que se manifestam nos grupos mediúnicos das casas espíritas? Nós poderíamos resumidamente dizer que são 4 grupos de espíritos sofredores que se apresentam. 1, os doentes. Os doentes são aqueles, ai, dói, ai, dói demais, dói meu coração, dói isso, dói aquilo, ai, me atropelou, ai. Alguns sabem que estão desencarnados, outros não sabem. Se não souber, não escandalize. Não diga, você já morreu, meu amigo, porque ele pode sofrer um choque. A gente vai devagar, diz, não, ai, meu Deus, não sei o que vai acontecer comigo, acho que eu vou morrer. Será que eu estou morto? Se, amigo, a morte não existe. Se você tivesse morto, você não está falando comigo? Então é porque a morte não existe e tal. Então a gente vai levando sem traumatizar o espírito. Não se deve ter falas violentas do tipo, você está se manifestando num grupo do centro espírita, viu? Você já está morto. Quer ver? Olha para a mão que você tem. Essa mão é sua? Essa mão não é sua, né? Então é porque isso não é você. Olha aqui no espelho, esse rosto é o teu? Então aí o espírito fica apavorado, você não consegue mais conversar com ele. A gente tem que, nas entidades que estão doentes, oferecer apoio, oferecer ajuda, não oferecer nada material para os espíritos, do tipo, olha, eu estou com sede, me dá água. E, toma, então bebe água. Uma vez eu estava com o Alberto Almeida, e eu era novo, para quem não sabe, eu era jovem, do grupo de jovens, e o Alberto era o coordenador da nossa juventude. E nós estávamos uma vez num estudo sobre mediunidade, e ele perguntou, se um espírito pedir água na reunião mediúnica, você dá ou não? Ele disse, eu dou. Ele disse, você vai dar? Eu disse, dou. Mas não precisa dar. Ele disse, sim, mas ele está com sede, eu vou dar. Ele pediu, eu tenho água na mesa, eu vou e dou água para ele. Não, mas você não precisa dar. Eu disse, mas a água não está fluidificada? Eu vou dar água fluidificada para ele. E aí ele insistindo, não, você não precisa dar água para ele. Aí disse, mas Alberto, o cara está pedindo, eu vou negar, está em cima da mesa a água. Aí ele disse, e se ele pedir uma tigela de açaí, você vai dar também? Eu digo, não, porque não tem açaí na reunião, mas se tiver, eu dou um pouquinho de açaí para ele também. Então, a gente não oferece nada de material. Mas o cara está com sede, você remete para a equipe espiritual que está ali. Você faz com que a equipe espiritual ofereça para ele o que ele precisa, para desvinculá-lo das questões físicas. Então, a gente não oferece nada. Está com frio? Não pegue um casaco e jogue em cima dele. Diga que as entidades que estão ali, que vão socorrê-lo, vão cuidar dele, vão oferecer um agasalho. A gente não oferece, portanto, nada de material para os que estão doentes. E a gente, sempre que possível, oferece para eles uma maca, uma cama onde eles possam repousar e recomenda essas entidades para os espíritos que levam para os locais de atendimento do mundo espiritual. Segundo grupo de espíritos que se manifesta, os espíritos atormentados, os alienados, que não sabem de nada. Meu Deus, o que aconteceu comigo? Não sei de nada, não sei por que eu estou aqui, cadê? Quem é minha mãe? Quem é meu pai? Não sei o que. Então, ele está perdido, ele não sabe nada da vida dele. Quando você tem um espírito assim alienado, a gente tem que acolhê-lo com muito amor e oferecer todo o suporte que a gente puder, sem traumatizá-lo, conduzindo esse companheiro da mesma forma que os doentes, a serem assistidos pelos mentores. Eles falam que eles não sabem o que aconteceu. Será que eu estou morto? Será que eu estou vivo? Eu estou no hospital, ninguém fala comigo. Então, a gente vai com muito jeitinho conversando com ele. Se ele, de repente, der alguma sinalização de que ele está percebendo que já está morto, que ele diz assim, eu não sei por que estão mostrando para mim um caixão. Por que estão mostrando para mim um caixão? Aí é sinal de que você pode entrar um pouquinho mais. Quando os espíritos não dão nenhuma sinalização de que eles estão percebendo que eles já estão desencarnados, a gente tem que ter um pouquinho mais de habilidade na conversa com eles. Terceiro grupo de espíritos que a gente atende, isso vai ser bem frequente a partir dos grupos de educação da mediunidade. Nos grupos de atendimento espiritual e nos grupos de desobsessão serão muito frequentes. São os obsessores. Para trabalhar com obsessores, você nunca deve se apresentar como se estivesse defendendo aquele que ele perturba.
porque isso lhe irrita profundamente. Imagine você ter uma pessoa que foi vítima de alguém. Hoje, esse que foi o algoz está reencarnado sofrendo um processo obsessivo. O obsessor acha que ele está coberto de razão, porque ele está se vingando do mal que ele recebeu. E se você, na reunião mediúnica, for fazer uma intercessão, dizendo para ele parar de obsediar o outro, ele vai ficar com mais raiva de você. E diz assim, você não conhece quem é ele. Esse cara é um monstro, ele é mau, ele fez isso comigo. E às vezes você ouve tanta barbaridade, você fica até dando razão para o espírito, porque foi tanta crueldade que o outro cometeu. Meu Deus, quanta maldade. Então a gente não deve, no diálogo com o obsessor, dizer que ele não deve fazer isso, que ele tem que perdoar a pessoa, porque às vezes isso irrita o obsessor. Existe uma outra estratégia para a gente usar. Com os obsessores, usamos o seguinte raciocínio, tanto quanto seja possível, que é o raciocínio de dizer, ele já errou, ele já cometeu uma série de erros, ele está entregue à lei, a lei vai cuidar dele, mas você não precisa sujar as suas mãos de sangue. O trabalho existe, não é a favor dele, é a seu favor, para que você também não se torne alguém que se perdeu pelo ódio. Nós queremos que você fique bem. Ele já está entregue às consequências do que ele fez. Olhe como ele sofre, veja o sofrimento que ele passa. Não se condene à mesma sorte. Você tem uma perspectiva muito melhor, porque você é a vítima. Não se transforme num vingador. Você vai sofrer depois disso, e nós não queremos o seu sofrimento. Não somos, quem está dizendo não sou apenas eu, mas são as pessoas que estão ligadas à sua história. E você lembre das pessoas que amavam você e que você amava e você perdeu. No seu desejo de vingar, você perdeu o contato com os seus amores, mas eles estão procurando por você. Olhe em sua volta e veja quem você reconhece que faz parte do seu passado, que é seu amor tão profundo e que de alguma forma você perdeu a vinculação com eles pelo seu desejo de vingança. Não diga que é a mãe, porque às vezes a mãe pode ter abandonado esse espírito. Então, se você disser assim, a sua mãe está procurando por você, ele vai dizer, minha mãe? Ah, minha mãe me abandonou, que minha mãe. Então, a gente não cita ninguém. A gente diz assim, os seus amores, aqueles a quem você amou. Então, por essa via, você vai conseguir, de certa maneira, ajudá-lo, porque ele vai sentir em você um parceiro. Ele vai sentir em você uma pessoa que está interessada na felicidade dele, e não uma espécie de advogado de defesa do outro, para que você não faça o que você quer fazer. Quando muito, você pode até dizer, como sugere Hermínio Miranda, dizer para o espírito, eu não sou advogado de defesa dele, eu sou advogado de defesa seu, eu quero defender você, por isso que não quero que você faça isso. Você não precisa, você é a vítima, e reconstrói esse pensamento dentro dele. E um quarto tipo de espírito que vai aparecer muito frequentemente nas reuniões de desobsessão, eles não costumam aparecer nas reuniões de atendimento espiritual e muito menos ainda nas reuniões de educação mediúnica, mas que são muito frequentes nas reuniões de desobsessão, são os líderes, os grandes comandantes dos processos obsessivos. Para conversar com eles, você tem que estar muito calmo e não colidir. Não pode desafiar, não pode agredir, não pode desfazer do poder que eles pensam ter. Então, quando conversar, vocês estão, tudo bem, tá certo, tudo bem. E eles muitas vezes querem negociar, dizer assim, olha, a gente está muito incomodado com esse trabalho que vocês estão fazendo e nós viemos aqui propor o seguinte, vocês fecham esse trabalho aqui que vocês estão tendo com os jovens, com as crianças, encerra esse trabalho e nós paramos de perseguir vocês. Agora, se vocês continuarem com esse trabalho, nós vamos perseguir até acabar com todos vocês. Então, a decisão é de vocês. Ou vocês fecham o trabalho, ou vocês vão enfrentar uma perseguição. Vão fechar o trabalho ou não. Nessas horas, sem ser irônico, sem ser debochado, sem apresentar um jogo de palavras, mas falando com sinceridade de coração, dizer, o trabalho não é nosso. Quem coordena o trabalho é a equipe espiritual. Você tem que negociar com eles.
Se a equipe espiritual negociar com você e ela decidir fechar o trabalho, nós fecharemos. Mas o trabalho não é... Você está falando com as pessoas erradas. Não somos nós que coordenamos a atividade. Quem coordena a atividade são os que você viu ainda há pouco aqui, que estão comandando essa reunião. Então, a gente não desafia, não afronta. Não, quando diz assim, eu tenho muito poder, você não tem poder nada, não faça isso. Nunca afronte um espírito. Sempre está certo, tudo bem. Tudo bem, tá? E eles fogem o tanto quanto eles podem de falar das suas questões pessoais. A gente nunca deve enfrentar um espírito obsessor ou um espírito inteligente do mundo espiritual tentando discutir racionalmente com ele. Você vai perder todas as discussões. Vai perder todas. Você vai falar uma coisa assim, não, mas o evangelho não tem isso aí não. O evangelho que você lê é um, o evangelho que eu leio é outro. Ele vai puxar uma série e dizer, Jesus expulsou o pessoal com chicote. Ele usa de violência assim. Então, se você for usar esse caminho, não se discute filosoficamente com o espírito. A gente, quando tem uma entidade inteligente, procura trabalhar sempre os aspectos emocionais. Quando ele puxar para a razão, você diz assim, eu nem gosto de discutir essas coisas porque já fiz muito isso me deu um prejuízo muito grande. Hoje eu gosto de discutir as coisas do coração, do sentimento, das minhas fragilidades, porque esse excesso de conhecimento já fez eu pegar caminhos muito errados na minha vida. E, além desses 4 tipos de espíritos sofredores, existem os mentores. Eles não costumam se comunicar no meio da reunião mediúnica. Mentor que se comunica no meio da reunião, abra o olho, porque pode não ser mentor, pode ser um pseudo-sábio querendo enganar o grupo. Os mentores costumam se comunicar no início, mais raramente, e no final, mais frequentemente. Quando a reunião termina, geralmente os mentores se manifestam lá no fim, mas isso não é uma obrigação. Tem vezes que eles não trazem lições nenhumas para nós, mas é muito mais usual que eles sejam a última comunicação da noite.